onde eu pensei em me adaptar a alguma situação, por exemplo, quando eu tive no Chelsea, eu tenho uma questão para fazer sobre o Chelsea. Eu fiz algumas adaptações, mas eu não fiz adaptação total, porque eu achei que com o meu estilo eu iria impregnar o ambiente, ia fazer... foi onde não deu muito certo. Sim. Não deu muito certo, não. Deu certo. Nós conseguimos os resultados, mas o ambiente não foi o ambiente que eu vivi em outros clubes. Eu vou aproveitar então essa menção. Chelsea, eu tinha uma questão lá adiante, mas eu vou fazer agora. Eu sou de opinião que nós conquistamos as coisas pela palavra. Né? Uhum. A gente tem que saber se expressar naquele ambiente e é pela palavra que tu cobra, que tu te impõe, que tu mobiliza. Né? Uhum. Quando tu treinou clubes em países que não vou dizer que sejam subalternos ao Brasil, em relação ao Brasil, mas países em que o povo já é mais submisso, Japão, Arábia, né? Uhum. Tu conseguiu, por intérprete, transmitir. Quando tu treinou um clube como o Chelsea, que tem a fleuma inglesa, tu já não conseguiu fazer isso. Porque tu não te comunicava. Não, eu me comunicava com palavras, eram 2, 3, quando existiam 10. Eu não sabia as outras 7. Ou não tinha fluência nas outras 7 palavras. Eu não sabia colocar a palavra certa, o pensamento certo, a palavra certa naquele momento. Eu colocava, por exemplo, uma palavra, podia até sintetizar um pouco daquilo, mas não era o tudo, o todo. E tu tinha intérprete? Não. Na Inglaterra tu não tinha intérprete? Não. Eu tive intérprete lá na Arábia, lá no Japão, na China e coisa. Por sinal, eu tive intérprete que também, no início, não traduziram o que eu queria dizer. Que eu me expressava com as mãos, e eles então baixavam as mãos e diziam: não podemos fazer isso porque existe a hierarquia. Não, a hierarquia aqui sou eu. Então a gente foi falando, foi adaptando a uma situação muito boa, mas na Inglaterra não tinha como fazer. Os resultados não eram ruins, foram bons. Nós éramos segundo colocados no grupo da Champions, primeiro colocado terceiro colocados no campeonato inglês, estávamos classificados na Copa, então estávamos bem, razoavelmente bem. Mas existiu isso, e quando existiu essa dificuldade, foi numa reunião em que eu fiz com todo mundo e não consegui fazer com que eles entendessem a minha mensagem. A partir de ali eu tive algum determinado problema e não consegui fazer o que eu sempre fiz nos clubes. Eu sempre pensei isso, sempre nas conversas de bar com os amigos, a respeito da tua passagem, eu sempre procurei pontuar isso. Uhum. O homem tem sucesso pela palavra, pela imposição, pela cobrança. Na Inglaterra ele não vai ter a mesma. Né? Também, Fernando, eu não me preparei total. Eu também fui errado, porque eu poderia ter me preparado até muito melhor, bem melhor, na parte de inglês principalmente. Não sei se ia fluir como a gente fala o português, mas eu poderia estar melhor preparado. Não no aspecto de futebol, no aspecto língua. Imagino. E lá como é que funcionava, já que estamos no Chelsea, como é que funcionava a questão gerencial? Tu tinha um diretor contigo? Como era o comando? Os staffs todos. Como é que era o staff lá? Nós tínhamos uma situação normal, equilibrada da parte do futebol, que era a parte do profissional. Nós tínhamos o diretor que participava de algumas reuniões na parte do amador. De vez em quando eu assistia a alguns treinamentos ou a algumas conversas ou algumas introduções dos treinadores nas categorias inferiores, mas nós tínhamos um diretor-geral. Esse diretor-geral é que a gente se referia... E o Abramovich comparecia? Não, compartilhava assim, mas não tem nada daquilo de que eles falavam, que ele se metia, que isso... Não fazia nada, bem tranquilo, visitava assim, de vez em quando, o nosso treinamento,
E tinha um diretor, e esse diretor colocava o pensamento dele. E aí depois a gente tinha que ou mudar alguma coisinha, ou aceitar, ou conversar sobre o futebol como a gente faz aqui no Brasil. Mas esse acompanhamento deles chegava ao nível de tentar influenciar na escalação, na mudança? Não. Mais procedimentos. Mais procedimentos, mais envolvimento do diretor ou do clube em tal competição. Porque ele gostava sempre de saber por que acontecia isso, de jogar assim, jogar assado, qual é a finalidade. Isso é normal, né? Isso é normal. Aqui Então, no Brasil é mas assim ele também. foi um excelente presidente. Não foi por isso que eu saí do Chelsea, não. Não, até porque, com certeza, tu deve ter te dado conta que tu estava tendo essa dificuldade, né? Eu me dei conta. E mais tarde e agora estou dizendo normalmente, que numa pequena conversa de grupo, a gente vai vendo que tu não consegue colocar na cabeça daquele jogador qual é o teu sentimento, o que é que tu quer que ele faça, como, aonde, por quê. E isso é uma coisa que é fundamental para o crescimento coletivo, né? Senão não tem condições.